O que quer que esteja escondido lá embaixo, provavelmente quer continuar escondido. Porque, convenhamos, se algo muito antigo estivesse se mexendo sob as areias da Mesopotâmia, a essa altura a gente já teria percebido. Só que à medida que o rio Eufrates recua, ele não mostra só terra seca e rachaduras. Ele revela segredos esquecidos há milênios. Nos últimos tempos, um sussurro começou a circular entre arqueólogos do mundo todo. Uma descoberta grande demais para passar despercebida. Uma tumba gigantesca, praticamente intacta. E o mais curioso, exatamente onde os antigos mitos diziam que um rei gigante havia governado. Será que a gente está diante do túmulo de Gilgamesh? Aquele lendário rei que era meio humano, meio deus. É difícil de acreditar, né? Mas o épico de Gilgamesh, para quem nunca ouviu falar, é uma das histórias mais antigas da humanidade e antecipa até mesmo alguns relatos da Bíblia. Agora, a linha que separava o mito da realidade pode ter simplesmente desaparecido. E o que está sob essas ruínas promete revirar tudo o que sabemos sobre o passado. O rio Eufrates, que já foi a alma de impérios inteiros, hoje luta para não desaparecer. Ele se estende por mais de 1.700 quilômetros entre a Turquia, a Síria e o Iraque. Durante milênios, suas águas deram vida a civilizações inteiras. Suas margens foram berço das primeiras cidades da humanidade. 3 dessas cidades antigas se destacam: Ur, Mari e Nippur. Ur era uma poderosa cidade-estado suméria, famosa por sua importância religiosa e política. Mari, por sua vez, era um centro comercial estratégico, ligando diferentes povos. Já Nippur era considerada sagrada, com um templo dedicado ao deus Enlil, uma espécie de capital espiritual da região. Essas cidades só existiram graças ao Eufrates. Contudo, hoje o cenário é outro. A seca, a má gestão dos recursos hídricos e as mudanças climáticas estão secando o rio. As chuvas diminuíram drasticamente. A água do degelo quase não chega ao leito e as barragens ao longo do curso do rio só agravam a situação em algumas áreas. O impacto disso tudo é enorme. Mais de 7 milhões de pessoas, entre Iraque e Síria, enfrentam uma crise hídrica grave. Plantações fracassam, animais morrem e comunidades inteiras estão sendo abandonadas. As famílias que cultivavam suas terras há gerações agora veem tudo virar pó. Mas no meio desse colapso, algo inesperado começou a acontecer. Com o recuo das águas, antigas estruturas começaram a reaparecer, como se o tempo estivesse sendo desenterrado, camada por camada. Túmulos esquecidos, passarelas ancestrais, construções soterradas há séculos agora estão à vista, aquecidos pelo sol depois de tanto tempo submersos. Coincidência? Talvez não. Para alguns estudiosos da Bíblia, essa seca já estava prevista. Em certas interpretações, o Eufrates é mencionado como um dos sinais do fim dos tempos. Em outras, ele está ligado diretamente ao Jardim do Éden, e em ambos os casos o rio parece ter um papel profético. E o mais curioso é que, junto a essa seca, surgiu uma possível evidência, uma tumba recém-revelada no Iraque. Enorme, ricamente decorada e posicionada com precisão. Por muito tempo, essas descobertas foram mantidas em silêncio, talvez por medo de críticas da comunidade científica, mas agora estão começando a vir à tona. Dentro dessa tumba, foram encontrados ossos grandes demais para um ser humano comum. E foi aí que um nome voltou a circular: Gilgamesh. Por séculos considerado uma figura lendária, ele agora pode estar se tornando realidade diante dos olhos da arqueologia. Uruk, também conhecida como Warka, foi uma das cidades mais antigas da Suméria, localizada onde hoje é o Iraque. Era um centro político, cultural e religioso importantíssimo. Situada no antigo canal do Eufrates, ao sul de Bagdá, Uruk
é considerada o berço da civilização urbana e do desenvolvimento da escrita cuneiforme. Em 2003, em meio ao caos da guerra e às areias traiçoeiras do sul do Iraque, uma equipe de arqueólogos alemães fez uma descoberta surpreendente. Eles afirmaram: nas profundezas das ruínas de Uruk, acreditamos ter encontrado não apenas uma tumba real, mas aquela descrita em uma das histórias mais antigas da humanidade, o local de descanso final de Gilgamesh. Uruk, que foi uma metrópole próspera na Suméria, teria sido governada por esse poderoso rei por volta de 2700 a.C. E segundo a epopeia de Gilgamesh, ele enfrentou monstros, saiu em busca da imortalidade e teria sido responsável por construir as grandes muralhas da cidade. Muita gente acreditava que sua história era apenas mito, mas a cidade de Uruk, essa sim é real. E isso já é consenso na comunidade científica. Só que a equipe encontrou mais do que ruínas. Eles descobriram muros que se estendem por quilômetros, exatamente nas proporções descritas em textos antigos. Canais antigos, jardins e pátios sagrados estavam escondidos sob camadas e mais camadas de sedimento trazido pelo rio. Mas no meio de tudo isso, o que mais chamou a atenção foi aquele túmulo gigante, que já comentamos lá no início do vídeo. Essa tumba não se parece com nada que já foi encontrado na região. Esculpida profundamente na terra e cercada por camadas de pedras antigas, ela impressiona pelo tamanho. As câmaras internas são amplas, o teto alto, e no centro um esqueleto de quase 3 metros, segundo análises iniciais feitas pelos pesquisadores. Céticos, claro, não faltaram, mas as evidências estavam ali. Tudo no local batia com o que é descrito no texto épico. Inscrições e objetos ao redor do túmulo apontavam para uma origem claramente mesopotâmica. O estilo artístico lembrava diretamente a Era de Ouro de Uruk. E mais uma vez a pergunta vem à tona: seria tudo isso apenas coincidência? Ou os arqueólogos teriam tropeçado em algo que até pouco tempo atrás parecia impossível? Teriam as civilizações antigas transformado um mito em realidade, ou será que o mito sempre foi real? Todo o trabalho de escavação seguiu o método científico com etapas bem definidas. No entanto, devido aos conflitos na região e da burocracia local, as escavações foram paralisadas, retomadas e depois suspensas novamente. Mesmo assim, tudo o que foi encontrado continua ecoando até hoje. A epopeia de Gilgamesh termina com o sepultamento de um rei grandioso, exatamente como esse túmulo encontrado quando o Eufrates recuou. O mundo sempre tratou Gilgamesh como uma figura lendária, mas agora, entre as ruínas silenciosas de Uruk, talvez ele esteja contando uma história diferente. Gilgamesh foi um herói, um rei ou um deus? Seu nome sempre esteve envolto em lendas e inscritos nas mais antigas tábuas de argila. Por milhares de anos, ele viveu apenas nas linhas da epopeia de Gilgamesh, descrito como um rei semideus, 2 terços divino, 1 terço humano, que governou Uruk com uma força e ambição sem igual. Mas diante das descobertas recentes, é hora de nos perguntar: quem ele foi de verdade? A epopeia de Gilgamesh é muito mais do que um conto. É uma das bases da literatura antiga. Mais antiga que Ilíada e Odisseia. Mais antiga até que os textos da própria Bíblia. Essa epopeia narra batalhas, a amizade entre Gilgamesh e o homem selvagem Enkidu, e uma jornada em busca da vida eterna. Fala de deuses, monstros, dilúvios e do destino. Mas por trás de tudo isso, há uma história profundamente humana. A de um rei tentando entender sua própria mortalidade. Historicamente, Gilgamesh aparece na lista de reis sumérios, um registro antigo dos governantes da Mesopotâmia. E o curioso é que vários nomes dessa lista, antes tidos como mitológicos, já tiveram sua existência confirmada por achados arqueológicos. Uruk, a cidade que ele governou, existiu de fato.
Foi um centro vibrante de cultura, comércio e religião. Mas a dúvida que sempre pairou entre os estudiosos era: Gilgamesh teria sido apenas um líder enaltecido por gerações ou havia verdade por trás do mito? Na crença mesopotâmica, os reis geralmente tinham os deuses ao seu lado, mas Gilgamesh ia além. Ele era, segundo o épico, descendente direto dos deuses. Sua força era descomunal, sua arrogância lendária. Um verdadeiro semideus entre homens. E, curiosamente, a epopeia de Gilgamesh não termina com uma glória, mas com uma aceitação silenciosa da morte. A transformação de um governante impetuoso em um homem mais sábio dá à narrativa um tom surpreendentemente realista e tocante. Agora, com a descoberta de uma tumba, exatamente onde ele teria reinado, com dimensões compatíveis com a figura descrita no épico, as fronteiras entre história e mito começam a se desfazer. Seriam esses restos mortais do homem por trás da lenda? Um rei guerreiro tão grandioso que foi eternizado na primeira grande história já escrita. E enquanto a poeira baixa sobre as ruínas de Uruk, fica a pergunta no ar: e se Gilgamesh não for apenas um mito? E se no fim das contas a lenda tivesse nascido de uma verdade bem mais antiga do que imaginava? A questão dos gigantes seria apenas mais um mito ou uma realidade esquecida? Quando surgiu a notícia de um esqueleto com quase 3 metros de altura, encontrado em uma tumba ancestral perto de Uruk, o mundo ficou em choque. Aquele corpo não parecia pertencer a um ser humano comum. Era algo totalmente diferente. E então a pergunta inevitável surgiu: será que os antigos mitos sobre gigantes, tão facilmente descartados pela ciência, tinham raízes na realidade? E não é só na mitologia mesopotâmica que essas figuras colossais aparecem. Dos Néfilins mencionados no Gênesis aos titãs da tradição grega, praticamente todas as culturas antigas contam histórias sobre seres enormes que um dia caminharam sobre a Terra. Gigantes maiores e mais imponentes que qualquer homem comum. E Gilgamesh, com sua descrição ancestral de ser imenso, poderoso e de linhagem divina, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Nos antigos relatos, ele não era só um herói. Era quase uma força da natureza, gigantesco, forte, invencível. Mas será que sua estatura extraordinária era apenas uma metáfora? Quando os arqueólogos encontraram um esqueleto com mais de 2,7 metros de altura, a primeira reação foi de, claro, cautela. Afinal, essa altura está muito além da média dos povos antigos conhecidos até hoje. Algumas explicações mais conservadoras sugeriram que se tratava de gigantismo, uma condição rara provocada por excesso de hormônio do crescimento, mas outros pesquisadores preferiram olhar além da biologia e explorar o simbolismo. E se aquele esqueleto fosse a evidência de uma raça esquecida? Seres que só sobreviveram em lendas até agora. E foi aí que comparações começaram a surgir. O esqueleto gigante, o mito de Gilgamesh, os relatos bíblicos sobre os Néfilins, os misteriosos híbridos de anjos e humanos. Será que tudo isso poderia estar interligado? De acordo com algumas tradições, os Néfilins foram exterminados no dilúvio. No entanto, tanto a narrativa da epopeia de Gilgamesh quanto a tumba descoberta são datadas de um período posterior ao dilúvio bíblico, e isso levanta uma hipótese intrigante. Gilgamesh teria sido um descendente perdido desses gigantes antigos? Ou apenas um homem fora dos padrões, lembrado eternamente por seus feitos extraordinários? A tumba e os restos encontrados ainda desafiam explicações definitivas. Mas talvez esse seja justamente o ponto. E se as civilizações antigas não tivessem inventado essas figuras colossais e sim convivido com elas? Dentro da tumba, sob camadas de pedras e séculos de silêncio,
Havia mais perguntas do que respostas, e muito mais do que apenas ossos. Cerâmicas finamente decoradas, ferramentas, armas com marcas do artesanato antigo e joias tão elaboradas, que sugerem que uma civilização à frente de seu tempo estava ali, como se cada item carregasse um pedaço da história. Esses artefatos não estavam disponíveis apenas para ornamentar, eles contavam histórias. Os materiais utilizados, os desenhos entalhados e a disposição dos objetos indicavam alguém de grande importância. Entre os achados mais intrigantes havia uma coroa fragmentada ou talvez um cocar cerimonial, repousando próximo ao crânio. Suas gravuras eram precisas, delicadas e, acima de tudo, inconfundivelmente reais. E os mistérios não paravam por aí. Nas paredes da câmara funerária, símbolos e inscrições de uma língua morta há milênios cobriam a pedra. Os arqueólogos tiveram dificuldades em traduzi-los completamente, mas as primeiras interpretações apontavam para temas como herança divina, orientação celestial e realeza eterna. Bom, ficava claro que aquela tumba não era um sepultamento comum na Mesopotâmia. Sua escala grandiosa, simetria impecável, riqueza de detalhes eram impressionantes, sugerindo que o homem enterrado ali não foi apenas um rei. Talvez tenha sido venerado como algo mais, talvez como um deus. Tudo dentro da tumba reforçava a ideia. Não apenas o esqueleto colossal, mas o legado cuidadosamente preservado ao seu redor. Quem quer que fosse aquele homem, seu povo queria garantir que ele jamais fosse esquecido. E conseguiram, porque sua história atravessou 5 milênios. Se essa tumba realmente pertenceu a Gilgamesh, então esses objetos não são apenas vestígios arqueológicos. Eles são relíquias de uma lenda que talvez tenha, de fato, caminhado sobre a Terra. Durante séculos confiamos em tábuas de argila, pergaminhos desbotados e ruínas empoeiradas para reconstruir as histórias do passado. Mas hoje a ciência nos oferece uma chave ainda mais precisa. Algo escondido dentro das células, o DNA. Se os restos mortais descobertos no sítio arqueológico de Uruk forem realmente humanos, uma análise genética pode revelar segredos que nem mesmo a epopeia de Gilgamesh ousou contar. Imagine ter nas mãos o código genético de alguém considerado um semideus. O primeiro passo dos cientistas seria identificar sinais de gigantismo ou confirmar se os ossos são de fato humanos. Mas e se não houver indícios de anomalias conhecidas? E se surgirem marcadores genéticos únicos apontando para um ramo até então desconhecido de linhagens humanas? Ou algo ainda mais extraordinário? Ao comparar esse DNA com o genoma humano moderno, poderíamos descobrir o quão próximo esse ser estava de nós. Homo sapiens. Diferenças sutis podem sugerir uma mutação rara. Diferenças significativas podem revelar um híbrido perdido, uma peça esquecida no quebra-cabeça da história da humanidade. E aqui surgem os maiores questionamentos. E se partes desse genoma não corresponderem a nenhuma espécie já catalogada? Isso abalaria profundamente tudo que conhecemos sobre a evolução humana e mais. E se forem identificadas características genéticas ligadas à força física extrema, resiliência acima do normal ou até sinais de longevidade incomum, exatamente as qualidades atribuídas a Gilgamesh nos mitos. A presença de fragmentos de doenças antigas ou adaptações ambientais únicas também poderiam pintar um retrato mais claro. Como esse homem viveu, o que enfrentou, o que o tornava tão diferente. E essa descoberta vai além de uma figura lendária. Ela reabre o debate sobre o que sabemos ou pensamos saber sobre a história humana. O DNA pode não apenas provar que Gilgamesh foi real, mas também revelar que alguém verdadeiramente extraordinário foi enterrado sob Uruk. Na era dos mitos, os deuses eram os reis. Agora, na era da ciência, talvez, possamos, enfim, conhecê-lo. Até a próxima.